Paulo. Muito bem, gente. Essa foi a entrevista aqui exclusiva do Morning Show com o senador empossado da República, Sérgio Moro. Beleza. E a gente vai com o nosso time agora repercutir essas falas todas de agora, certo, meu querido Mano? Como é que você viu a postura aí do senador? É muito louco isso, né? Porque eu ainda não me acostumei com o Sérgio Moro senador. Ainda tem a figura, né, de juiz, ainda tem a figura. Mas pra mim ainda nem saiu, assim. Ele hoje é o senador da República, tem 8 anos de mandato aí pela frente. Mano. Pois é, me chama a atenção na postura do Moro uma tentativa de se colocar como um possível líder do campo de oposição ao petismo. É importante destacar que o Moro não isentou o Bolsonaro dos problemas, dos retrocessos no combate à corrupção, ou seja, mesmo que não tenha sido um ataque incisivo do tipo, ele não saiu da boca dele a frase Bolsonaro prejudicou o combate à corrupção, mas ele claramente disse que de forma muito política e tentando manter, acredito eu, uma ascendência sobre esse campo, ou seja, não afastar o eleitor bolsonarista da figura dele, ele buscou se diferenciar e colocar também um tom mais moderado. Eu acho que uma das pautas mais polêmicas dele é a prisão em segunda instância, né? É verdade. Que é algo que aumentaria muito a eficiência do judiciário brasileiro, né? Porque a gente tem processos que têm recursos infinitos e acabam durando muitos anos e não tem um desfecho. O que você achou, Afá? Eu acho interessante esse amadurecimento do Moro, né? Porque quem acompanha ele faz muito tempo, que é o meu caso, desde que quando começou essa história Lava Jato e tal... Quando você tinha 10 anos de idade. Não tinha 10. Quando seus cabelos ainda eram compridos. Não tinha 10, eu tava na escola. Quando a Fá completou a primeira década. É verdade. Não, gente, eu tava na escola, eu lembro muito bem. E eu acho interessante esse amadurecimento dele, né? Que ele passa de um juiz... E aí depois ele compõe o ministério do Bolsonaro, ele se afasta disso e aí ele volta como senador. Então, eu acho muito legal a gente acompanhar esse amadurecimento dele e a gente tentar entender, né? Porque tem muitos críticos aí que falam, ele virou político. Mas ele virou político justamente porque ele sabe que nessa cadeira ele consegue fazer alguma mudança ou alguma articulação. Então, eu admiro muito isso do Moro, essa coragem dele. E eu vejo ele com uma postura firme, né? Mas ele tá firme agora. Ele vai enfrentar mas ao mesmo tempo ele tentou baixar a temperatura da disputa entre os poderes, né? Ele falou, basicamente, a análise dele é que as medidas mais duras do ministro Alexandre de Moraes foram em função do contexto mais complexo e que agora ele vê uma volta à normalidade institucional, né? Ele espera que a temperatura baixe. O STF desmontou também, né? A Lava Jato, né? Deixa eu pegar esse ponto. Ô Zé, você achou que o Moro tá maduro? Você viu maturidade aí nessa entrevista? Como é que você... Porque a gente já entrevistou o Moro algumas vezes, inclusive juntos, né, Zé? Como é que você compara? Ele está treinado, né, com foco, entendendo qual é o papel do Senado, os limites do Senado, mas também as possibilidades de alguns pontos coerentes que ele vem defendendo. A família do presidente Jair Bolsonaro não considera Moro como aliado fiel. E não é, Moro tem uma linha própria, assim como o senador Mourão, né, quer dizer, para mostrar a dificuldade que Jair Bolsonaro terá em liderar uma oposição nacional, ou seja, terá que fazer um trabalho e demonstrar uma grande liderança, mudou um pouco o tom. Veja que esses novos deputados e senadores têm iniciativa própria, assim como o governador de São Paulo, que apesar de ser, que foi eleito com o grupo do presidente Jair Bolsonaro, não é exatamente um Bolsonaro 2, né? Então essa é a nova configuração do senador Sérgio Moro, que se preserva, se deixa na possibilidade ali de ser o candidato. Eu acompanhei aqui o Pedro Simon, senador do Rio Grande do Sul, que tentou de todas as formas criar uma CPI para investigar os corruptores. E o diagnóstico é esse: existe corrupto, político que se vende porque existe o que compra, o que paga. E nunca o Congresso Nacional conseguiu investigar. E vem Sérgio Moro, juiz lá, e coloca na cadeia, investiga e pune e prende empresários, os grandes corruptores, a mão que paga, né? Então ele tem esse grande capital e agora é administrar. Achei sim ele equilibrado, é isso mesmo.
O Senado tem limites. Ô Roberto, o que você achou daquela resposta que você fez em relação à postura dele no Senado? Eu achei o seguinte, eu achei que a maturidade do senador, ele mostrou uma transversalidade. Em que sentido? No sentido de que, ao mesmo tempo que ele fala sobre o judiciário, o legislativo, na parte que ele mais conhece, ele explicou sobre a independência do Banco Central como um verdadeiro economista. Ele não falou, olha, simplesmente a independência do Banco Central pode ter uma influência política. Mas ele explicou como se tivesse um pleno conhecimento de economia, qual é o problema da inflação, como funciona o Conselho Monetário Nacional, por que uma decisão técnica seria muito mais importante no caso do desempate. Eu achei ele muito melhor, muito bem preparado, não melhor. Não conhecia ele preparado em relação à economia, mas muito bem preparado, pelo menos na parte econômica. Gostei muito da resposta dele. E eu destaco o seguinte, do ponto de vista de ocupação de espaço político, a gente pode dizer que ele tanto tentou olhar para frente, preservando um pouco um diálogo com o público que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro, como sinalizou para o público tucano, no sentido que falou sobre preservar o legado do Plano Real. Exato. Que é uma expressão até que passou muito tempo em falta na política brasileira. Esqueceram. Pois é. Vocês estão muito moretes nesse programa, hein, Felipe Campos? Todo mundo achando lindo e maravilhoso. Eles estão com faixa. Eu não gosto muito disso. Eles estão com faixa. Moro. Deixa eu trazer o nosso Alexandre Borges, Ale, e tocar no ponto contigo, que eu acho que você vai falar sobre isso. Eu gosto do Xandão. Foi justamente o nosso Xandão do Morning Show. Olha lá. Que foi exatamente ele não culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro em nada no que se refere ao afrouxamento no combate à corrupção. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi um cuidado muito grande de Moro justamente nesse sentido de não, de alguma forma, colocar Bolsonaro no centro da discussão. Ele falou que não isenta, mas não é um campo minado. É porque a luta dele contra o PT é muito maior do que com o governo Bolsonaro. Eu sei, mas o meu tem ponto campo é o minado seguinte, dos dois lados. será que se combate a corrupção, e é isso que eu quero perguntar para o Passando pano? Passando pano para o que aconteceu, esse é o meu ponto. E aí, Alexandre? Pois é, ele está se mostrando cada vez mais político, né? Quer dizer, ele quando assume, isso já aconteceu lá no segundo turno, ele foi eleito senador e depois do segundo turno ele cai no colo de Jair Bolsonaro de uma maneira ali muito clara, ele vai com Bolsonaro, inclusive nos debates de segundo turno. Então ali ele tem aparentemente uma ideia de tentar assumir um protagonismo no antipetismo, num campo aí da centro-direita e tal, porque você vê que ele, como Romeu Zema, como o próprio Rogério Marinho, como Tarcísio de Freitas, um pouco como Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, você tem uma quantidade de políticos muito interessantes no país que entenderam que existe um público de centro-direita no Brasil que quer deputados antipetistas, que não quer esquerda, mas também não quer ser anti-vacina, não quer ser contra a democracia, não quer acabar com urna eletrônica, não quer entrar nesse tipo de piração. Não quer ser o que eu chamo de PSTU da direita, entendeu? Não quer ser o PCO da direita, quer simplesmente ser uma direita racional, uma direita como nós temos o Partido Conservador Britânico, como nós temos o Partido Republicano nos Estados Unidos, e isso, se esse movimento está acontecendo, é muito bom, porque isso reflete uma parte enorme da população brasileira que não está conversando com ET na porta de quartel, que não está quebrando patrimônio público em Brasília, que apenas quer defender princípios conservadores, quer que você tenha uma economia liberal, quer que você tenha liberdades sem a parte, vamos dizer, caricata, terraplanista de uma franja da direita que, obviamente, não ajuda nada, pelo contrário, só atrapalha o movimento, porque ridiculariza algumas pastas e algumas bandeiras desse movimento, que é um movimento importante não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, se Sérgio Moro está vendo esse caminho e ele está a fim de trilhar esse caminho, ele tem aí 8 anos de mandato como senador,
e é uma possibilidade muito interessante dentro de um Senado onde ele vai ter, por exemplo, Damares Alves, Mourão, você vai ter uma turma um pouco mais puxada para o radical. Então, talvez esse espaço esteja mais aberto para ele. Ele tem ainda que enfrentar um processo importante, porque o mandato dele está sendo questionado. É bom lembrar, né, que o PL, o partido do presidente, está na justiça tentando tirar o mandato dele e dar o mandato para Paulo Eduardo Martins, que foi o segundo colocado na eleição do Paraná. Isso ainda está rolando. Nós precisamos ver, inclusive, se Sérgio Moro vai conseguir manter o seu mandato. É uma briga judicial que hoje a gente escuta versões dos dois lados e ninguém ainda tem certeza. Mas vá lá, se ele conseguir vencer essa batalha judicial e conseguir ter 8 anos de mandato, ele tem claramente aí um caminho para reconstruir o que seria antigamente uma classe média udenista, uma classe média que defende valores de família, defende de valores de uma sociedade tradicional, o que não quer dizer retrógrada, o que não quer dizer reacionária. Sim. É gente que tem uma agenda democrática, de respeito às leis, de respeito à Constituição, mas sem cair nesses erros aí dos extremos, lá da franja do que eu chamo de PSTU da direita. Agora, 8 anos de mandato é tempo, hein, meus amigos? Se 4 anos já é muita coisa, imagina 8, Afá. Em 8 anos, imagina, a Afá vai completar 25 anos de idade. Imagina, até parece. Eu vou ter passado dos 30 já, Paulo, daqui a 8 anos. Nossa, é um problemão, né? É um problemão. Passar dos 30 já. É um problemão, né? Passar dos 30 anos. Não, mas acho que a gente tem que aproveitar essa fala do Alê e tentar entender que quando eu digo que o Sérgio Moro, ele amadureceu, o Alê traz muito essa coisa, né, de colocar, às vezes, toda a direita numa caixa de extremos. E eu entendo. Tá, calma, Alê. Eu entendi. Mas, enfim, quando você fala o tempo inteiro que essa direita é extremista, a pessoa que está escutando a gente acha que todo mundo que está militando em favor de uma direita sensata aqui entra nessa caixa do extremismo. E eu acho que esses outros senadores eleitos, como Mourão, Damares, enfim, eles vão fazer parte de uma bancada muito forte com o Moro de oposição. E eu acho que dessa oposição vai nascer aí um novo líder, uma terceira via, né? De fato, que trabalha em prol do Brasil e que tem essas pautas anticorrupção muito, muito fortes. Então, é esse o ponto que eu quis trazer quando eu falei que ele amadureceu nisso. E ele não pode simplesmente se afastar do Bolsonaro do dia para a noite, porque o Bolsonaro teve 49,1% dos votos. Muita gente quis ele. Então, ele não pode simplesmente falar, eu não estou mais aqui com ele. Não, ele precisa trabalhar com eles ainda. Mas também não dá para ficar passando pano. Ele não passou pano. Porque uma coisa importante é que para ele ter uma possibilidade de uma direita civilizada, democrática, é fundamental isolar os radicais da extrema-direita e se diferenciar. Por quê? Porque o que o PT mais vai tentar ao longo dos próximos anos é fortalecer a polarização com o bolsonarismo radical, o PSTU da extrema-direita, como diz o Alexandre Borges. Então, se diferenciar e retirar qualquer vinculação com esses radicais golpistas que fizeram os atos do 8 de janeiro é fundamental para se colocar como uma opção democrática. O Ale pediu a palavra. Por favor, Alexandre. Não, só para dizer que quando a UAFA fala que a gente vai construir no futuro uma direita racional, propositiva, que faça uma boa oposição, nós estamos na mesma página. Conta comigo, nós estamos na mesma torcida. Muito bem, gente. A minha única dúvida é justamente essa que vocês levantaram, né, Zé? Até que ponto, politicamente, o Moro ele precisa estar próximo ou não do Bolsonaro? Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que até agora em primeiro lugar, a partir de agora, ele é senador da República, ele faz parte de um conjunto, né, do Congresso Nacional, onde se negocia.
E a terceira via não existe, são duas vias aqui, ou é governo ou oposição. Quem diz que é independente é porque está exatamente num balcão para ser vendido na vitrine e que faz exigências para conseguir votos. E o sistema aqui, ele é composto por deputados e senadores. Esse pessoal acha que o Palácio do Planalto é uma árvore de Natal e eles precisam colocar o sapatinho na rampa para receber os presentes. Essa é a realidade. É não deixar que os petistas fiquem sozinhos. É como se estivessem ali, os petistas numa mesa redonda, com um bolo em cima, comendo, e lá embaixo os senadores para receber as migalhas. É preciso deixar as migalhas caírem. Este é o sistema. E aí tem as justificativas morais. Alguns acham que roubam para fazer política, né? Ou seja, roubam para comprar prefeitos, vereadores e tocar o assunto. Outros acham que roubam para melhorar o país, né? Afinal, preciso de roubar esse dinheiro aqui para melhorar a política, ser eleito e eleger outros. Tudo justificativa moral. Na verdade, a ideia é administrar o patrimônio público para os seus próprios bens, né? E essa é a luta de Sérgio Moro, é lutar contra a corrente, a entrar na corrente. O político precisa do Estado para fazer o sangue correr. O Zé, deixa eu só me despedir aqui de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Tchau. Vamos voltar na nossa discussão aqui. Alê, você me pediu para a gente fechar. Aproveitar a presença da nossa enciclopédia de Brasília, que é o Zé Maria. Zé Maria, se você pudesse me ajudar aqui, é o seguinte: quando eu estava querendo diferenciar essas duas direitas, me veio à cabeça a situação do Valdemar Costa Neto e esses 99 deputados que ele tem que liderar, e com certeza não são 99 deputados iguais. Você tem um PL raiz e você tem um PL bolsonarista. Você vê isso, você vê que o Valdemar hoje, ele não tem que lidar com essas duas alas, e de certa forma tentar agradar uma, tentar agradar a outra e chegar a um consenso. Ô Zé, e o Valdemar já está fazendo... O Valdemar está fazendo jogo duplo, hein, meu? Aguardem, hein? Aguardem. Valdemar já vai estar abraçado com Lula, hein? Escreve. Você, Ale, vê isso, eu vejo, e o Valdemar também. Na última conversa que eu tive com ele falou assim que o Valdemar tem que liderar esse grupo aí. Desculpa, o Bolsonaro tem que voltar para liderar esse grupo aí. Ele sabe que não lidera esse pessoal do PSL, o pessoal do Bolsonaro. Nunca, Valdemar não lidera esse pessoal de maneira nenhuma, mas ele lidera ali uma bancada forte do grupo raiz, que a gente sabe o que eles querem. É o que eu falei, é vivência no Estado.